E aí galera, como que vocês estão? Hoje que no canal Decifrando Exatas vou pegar uma questão relacionada à Física 1, dinâmica. Então você que já está estudando essa parte da matéria, das leis de Newton, então já dá aquele like, compartilha, comenta, que isso aqui cai muito, mas muito em qualquer concurso e qualquer prova, Enem e assim por diante. Primeira coisa, antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês o quê? Que além dessa questão que eu trouxe aqui, eu vou trazer mais uma ou duas questões relacionadas ao mesmo vídeo, para a gente poder aplicar um pouco as leis de Newton. Então, vamos lá. Lembrando que eu não botei um enunciado imenso aqui para a gente poder ler, porque particularmente que é quase a mesma coisa. A única coisa que vai mudar seria o atrito, correto? Lembrando que aqui nesse conjunto aqui não tem atrito, correto? E ele quer o quê? Ele quer a aceleração do conjunto, ele quer a atração do fio que liga A e B. Quem é A e B? Seria esse bloco aqui, ó. A atração que liga A e liga B. E ele quer também a atração do fio que liga B a C. Mas mediante isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estudar as forças. Como assim? Quando a gente olha o bloco, vamos olhar primeiro o bloco B lá em cima. A gente tem um fio que passa pela polia e liga ao bloco C, correto? A gente sabe que nesse fio vai ter uma tração. Então o que a gente faz? A gente vai lá em cima e risca aqui, ó. Aqui a gente tem a tração. Vou botar o T mais para cá, para ficar bonitinho. Então, aqui a gente tem a tração. Lembrando que é o mesmo fio depois dessa polia aqui, não é? É o mesmo fio. Então, essa tração aqui vai ser igual a tração aqui também, não vai? A gente vai ter uma tração aqui também. Agora a gente vai olhar para o bloco B. A gente sabe que o bloco B ele tem uma massa de 10 kg. Lembrando que a massa é diferente do peso. O peso é a massa vezes a gravidade. E a massa seria a massa do corpo, correto? Sem a gravidade. Então a gente tem o seguinte, a gente tem a tração e aqui para baixo a gente tem o quê? O peso. O peso de C. Não é? E lá em cima a gente tem a tração. Vou pintar aqui de vermelho mais forte. A gente tem a tração. Logo a gente está estudando as forças nos blocos. No bloco B e no bloco C. Agora a gente vai olhar no bloco B do outro lado, que liga ao bloco A. Se a gente for ver o seguinte, a gente sabe que isso aqui são duas trações. A tração que liga o bloco B ao bloco C e a tração que liga o bloco B ao bloco A. Então a gente vai chamar essa tração ali de T1, porque é o mesmo tipo de tração. Agora vamos olhar o bloco B. Olhando o bloco B, a gente sabe que a gente tem o peso do bloco. O peso do bloco B. E lá em cima a gente tem a força normal. Lembrando que a gente está numa horizontal, onde o bloco B está apoiado na horizontal, onde o peso é para baixo e é normal para cima. Já que o peso é para baixo e é normal para cima no plano horizontal, a gente vai ter o seguinte, essas duas forças elas vão se anular. Então, essa força aqui se anula com essa aqui. Mas acabou? Não, a gente vai ter que estudar o seguinte, a gente vai ter que estudar a tração que liga o bloco B ao bloco A, correto? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma tração para esse lado aqui, que a gente vai chamar de T2, porque eu chamei essa aqui a tração de T1. E aqui, olhando o bloco A, a gente vai ter o peso do bloco A. E para cima, a gente vai ter essa tração que liga o bloco B e o bloco A, que a gente chamou de T2, não é? Então a gente vai começar a desmembrar isso aqui num sistema. Você
que está começando a entender essa parte dessa matéria, não é uma matéria muito difícil de se entender. Até porque a gente consegue observar várias coisas que estão acontecendo nesse desenho, correto? Mas eu acho que a parte mais difícil que vocês teriam mais dificuldade seria a parte mais da matemática, que seria que a gente vai estudar as forças e vai fazer um sistema, correto? Vamos olhar para o bloco B, porque o bloco B ele está bem no centro, ligado tanto à tração 1 e à tração 2. Não é? Sabemos que o peso de C, a massa de C é 10 kg, correto? E sabemos que a massa de A é 20 kg. Se a gente for pensar para analisar, como se fosse o A estivesse caindo e o B fosse mais para frente pelo fato da massa ser 20 kg, correto? Então, o conjunto vai fazer meio que isso aqui, ó. Porque o bloco B ele é menos pesado do que o bloco A. E o bloco C tem o mesmo peso que o bloco B. Então, a gente vai olhar lá para o bloco B. Então, quem vai ganhar? A tração 1 ou a tração 2? A tração 2 vai ganhar. Porque essa tração aqui vai ser mais forte que a outra tração. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a tração 1 menos a tração 2 é igual à força resultante. Lembrando que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Sendo que qual massa é? Seria a massa de B. Então, é a massa de B vezes a aceleração. A aceleração no conjunto seria a aceleração que a gente quer achar, na letra A. Agora, vamos olhar para o bloco A. A gente tem o seguinte. A gente sabe que o peso de A seria o quê? A tração menos o peso de A. Seria a tração 2 menos o peso de A. Igual a massa de A vezes a aceleração. Ah, Samir, por que você está fazendo massa de A vezes a aceleração? Porque a força resultante, ela não é a massa vezes a aceleração. Logo, se a gente for estudar essas forças aqui, a gente vai ter que igualar a força resultante, que é a massa vezes a aceleração. A massa seria a massa do bloco A, e a aceleração é aquilo que a gente quer determinar na letra A aqui, ó, que ele falou. Então, vamos olhar lá para o bloco C. O bloco C vai ficar como? Vai ficar o quê? O peso de C menos a tração. Então, vai ser o quê? O peso de C menos a tração 1 é igual a massa de C vezes a aceleração. Não é? Logo... Ih, meu Deus, ficou muito feio. Peraí. Logo, a gente tem um sisteminha bem legal para a gente poder resolver. E é muito engraçado porque a gente consegue anular algumas coisas. A tração 1 eu anulo com a tração 1 aqui de baixo, porque é positivo e negativo. A tração 2 eu tiro com essa aqui também, ó. Tração 2, tração 2. Então vai ficar como? Vai ficar o peso de C menos o peso de A é igual a quem? A massa de B mais a massa de A mais a massa de C. Lembrando que eu botei esse A aqui em evidência, porque esse A está se repetindo tanto nas três equações. Logo, eu botei em evidência. Se você for fazer distributiva, A vezes a massa de B vai dar massa de B vezes A. A vezes a massa de A vai dar a massa de A vezes A. A vezes a massa de C vai ser a massa de C vezes A. Então, eu só botei em evidência. E se você fazer distributiva, volta para a mesma coisa. Lembrando que o peso, como que a gente calcula o peso? O peso, ele sempre será a massa vezes a gravidade. Lembrando que eu não botei o enunciado aqui e a gravidade sempre é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda, correto? Sendo que a massa de C é a massa vezes a gravidade. Então, vamos lá. A massa não, o peso de C, desculpa. O peso de C é a massa de C vezes a gravidade. O peso de C vai ser quem? A massa de C, 10, vezes a gravidade, que eu falei que é 10 ali, que eu não botei no enunciado. Portanto, o peso de C vai ser 10 vezes 10, que é 100. 100 o quê? Newtons. Logo, a gente calculou o peso de C.
Agora a gente vai calcular o peso de A, desculpa. A gente vai calcular o peso de A. Sendo que peso é massa vezes a gravidade, quanto que é a massa de A? A massa de A é 20. Então 20 vezes 10 não dá 200? Isso aí, dá 200. A gente tem 100, que é o peso de C, menos 200, que é o peso de A, massa vezes a gravidade. Logo, a gente sabe que a massa de B, massa de A, é massa de C. Lembrando que a massa é diferente do peso, correto? A massa é dada em quilogramas. Qual é a massa de B? A massa de B é 10 quilogramas. Quanto que é a massa de C? 10 quilogramas. E quanto que é a massa de A? 20 quilogramas. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar 20 mais 10, 30, mais 10, 40. Então, isso aqui vai ficar 40A. Lembrando que eu só botei os valores da massa aqui e somei. Aí a gente vai ter o seguinte. Aqui vai ser o contrário. Vai ser o peso de A menos o peso de C. Deu uma trocadinha aqui. O peso de A menos o peso de C. Né? Vai ser o peso de A menos o peso de C. E a gente vai inverter isso aqui. Senão vai dar negativo. Vai ser 200 menos 100 igual a 40. 200 menos 100 vai dar 100. Igual a 40A. Esse zero aqui vai cortar com o outro zero ali. Então, A vai ser 10 dividido para 4. Então, A vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já sabe quanto que vale a aceleração no conjunto. Lembrando que a gente pensando no bloco C, então aqui vai ser ao contrário. Aqui vai ser T2 e T1. Tá certinho. Então vamos lá. O peso de C menos a tração 1 é igual ao peso de A menos a tração 2. Cortei. Achei o valor de A, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo que ele quer o seguinte, ele quer agora a tração do fio que liga A e B. Então ele quer a tração do fio que liga A e B. Seria essa tração T2, não é? Então como que vai ser? Eu já sei que a aceleração vale 2,5 metros por segundo. A gente vai apagar aqui. Então, a aceleração vale 2 metros por segundo. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que ele quer tração T2. Então vai ser o quê? O peso de A, o peso de A menos a tração 1 é igual a massa de A vezes a aceleração. O peso de A é a massa vezes a gravidade, que é 200. Menos T1. T1 não, desculpa, T2, eu botei T2 ali. É igual a massa de A. A massa de A é 20. Mas quanto que vale a aceleração no conjunto? 2,5. Então vai ser o quê? Menos T2 é igual a 20. Lembrando que 2,5 é a mesma coisa que 25 dividido para 10. E o 200 a gente vai jogar para o outro lado com menos. Né? A gente vai cortar esse zero com esse zero aqui. A gente vai ter o quê? Menos T2 é igual a 2 vezes 25, que é 50, menos 200. Fazendo essa conta aqui, T2 é igual a 150 newtons. Então, a gente acha o valor da tração que liga o bloco A e o bloco B, que vale 150 newtons. Acabou? Não, agora falta a tração no fio que liga B a C. Então, a gente vai fazer a tração que liga o fio B a C. Então, vamos olhar lá para os blocos e a gente vai poder achar. A gente vai fazer o seguinte, o peso de C vai ser o quê? A tração menos o peso de C, porque está ganhando, lembra? É igual a massa de C vezes a aceleração. A tração é aquilo que eu quero, né? A tração é aquilo que eu quero.
Quanto que é a massa de C? 10. 10 vezes quem? 10 vezes A. A vale 2,5, que é a mesma coisa que 25 dividido para 10. Mais o peso de C, que vale 100. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar esse zero com esse zero. 1 vezes 25 é 25. E 100 mais 25 vai dar 125 newtons. 125 newtons. Então a gente sabe o valor da aceleração, que vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. E sabemos também a tração que liga A e B e a tração que liga B a C. Agora, no outro vídeo, a gente vai poder lidar com o plano inclinado. Então, vamos lá. Questão relacionada a plano inclinado. A gente trabalhou no primeiro vídeo, no primeiro exercício, né, no caso, como que a gente trabalha as leis de Newton. E agora a gente vai trabalhar com o plano inclinado. A gente trabalha muito com o plano inclinado lá na academia, lá a gente empurrando peso com a perna. A gente trabalha várias coisas com o plano inclinado. E a gente vai entender como que funciona o plano inclinado. Aqui ele me deu um plano inclinado com ângulo de 30 graus. E qual foi a pergunta dele? Determine a aceleração dos corpos na situação esquematizada. Não há atrito. E ele falou que o seno de 30 é igual a meio, 0,5. Né? Então ele me deu dois blocos. Eu vou chamar esse bloco ali de bloco A. Lembrando que esse aqui é a massa do bloco, 2 kg. Esse aqui eu vou chamar de bloco B, correto? Sendo que a gente vai ter que estudar as forças que estão ocasionadas aqui nesse bloco, que é o bloco A. E como que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha régua e a gente vai estudar as forças. Lembrando que o peso ele é sempre em direção ao centro da Terra, não é? Então a gente vai pegar aqui, ó. Esse vai ser o peso do bloco A, não é? Lembrando que quando você divide o peso em duas componentes, vai ser a componente do eixo X e do eixo Y. Isso aí é a decomposição de vetores. Você que está estudando essa matéria, você tem que saber muito bem como que você decompõe o vetor. Lembrando que esse aqui é o peso do bloco, sendo que não é esse peso que a gente quer. A gente sabe que lá em cima a gente vai ter o quê? A gente vai ter a normal, a força normal. E para baixo, decompondo esse peso, a gente vai ter o quê? Muita gente fala de PY, mas eu chamo de peso normal, que seria o peso que vai ficar junto com a normal. Esse ângulo aqui, de 30 graus, vai ser esse mesmo ângulo aqui de 30 graus. Vou até dar uma pintada nele aqui. Vai ser o mesmo que aquele ângulo ali. Lembrando que a gente também tem o peso do eixo X, que é o nosso peso que eu chamo, nas bibliografias de livros, também pode ser chamado de peso tangencial. O peso tangencial seria o peso na horizontal e o peso normal seria o peso na vertical, não é? Então a gente sabe o seguinte, que o peso tangencial é do eixo 2 senos e o peso normal é do eixo 2 cossenos. Então, o que é peso tangencial? O peso tangencial é igual ao peso de fato do bloco, que é o peso de A, vezes o quê? Eu falei que o peso tangencial tangencia. Se tangencia, a gente tem o seno daquele ângulo, que é o seno de 30 graus. Vamos tentar calcular esse peso logo, porque o peso tangencial vai ser o único peso que vai influenciar na aceleração do bloco. Lembrando que o peso tangencial ele é horizontal ao ângulo, correto?
Então, o peso tangencial é igual ao peso de A. Lembrando que peso não é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, não. Massa vezes a gravidade. A força resultante é massa vezes a aceleração. E o peso sempre é a massa vezes a gravidade. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não botei aqui, mas você já sabe. Vezes quem? O seno de 30, que é 0,5. Né? Então, o peso tangencial vai ser o peso do bloco A, que é a massa vezes a aceleração. Massa vezes a gravidade. Meu Deus do céu, tá vendo a aceleração na minha cabeça. É a massa vezes a gravidade. O peso sempre aponta para o centro da Terra. Ele sempre vai ser influenciado pela gravidade. A massa de A é 2 e a gravidade é 10, então vai ser 2 vezes 10 é 20. Vezes 0,5. Não é? A gente sabe que peso tangencial é igual a 20 vezes 0,5. Mas sendo que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Não é? A gente vai cortar esse 10, esse 0 aqui com esse 0. E a gente sabe que o peso tangencial vai ser 2 vezes 5, que é 10 newton. Esse é o peso tangencial. Então, vou anotar aqui em cima. O peso tangencial vale 10 newtons. Lembrando que peso é em newtons e força resultante também é em newtons. Mas a massa é dada em quilogramas. Entendeu? E agora a gente vai estudar. A gente estudou as forças no bloco A. No bloco A. Agora a gente vai estudar as forças no bloco B. Lembrando que aqui tem uma atração. E essa atração vai ser a mesma atração que o outro bloco, pelo fato que está na mesma polia e a mesma atração. Sendo que nesse bloco B a gente tem o peso, que é o peso do bloco B. Né? A gente tem a atração e a gente tem o peso do bloco B. Sendo que lá em cima a gente vai saber o seguinte, que o que está atrapalhando aqui? Seria a atração, não é? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar que a atração menos o peso tangencial é igual à força resultante, que é a massa do bloco A vezes a aceleração. Lembrando agora a gente no bloco B, a gente sabe que o peso B do bloco B menos a atração é igual à massa de B vezes a aceleração. Logo, a gente monta um outro sistema. Lembrando que essa tração vai ser cortada com essa tração. A gente vai ter o quê? O peso de B menos o peso tangencial. Lembrando que eu vou botar em evidência a aceleração. Vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Quanto que é o peso de B? Peso, né? Massa vezes a gravidade. Então, quanto que é 2 vezes 10? Que a gravidade é 10, lembra? Dá 20. 20 menos. Quanto que é o peso tangencial? Vale 10. Quanto que vale a massa de A? 2 kg. E quanto que vale a massa de B? 2 kg. Então, 2 kg. Tá tão trabalhinho, meu Deus. 2 kg mais 2 kg, a gente vai ter 4 kg. Então, 4A. Quanto que é 20 menos 10? 20 menos 10 é 10. Eu vou pegar esse 4 e vou descer dividindo por 4. Portanto, a aceleração vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Olha que legal, deu a mesma aceleração do primeiro exercício, não é? Então é assim que você trabalha com plano inclinado. Lembrando que o peso tangencial é o peso vezes o seno e o peso normal é o peso vezes o cosseno. Dependendo daquilo que ele quer, você pode trabalhar tanto com peso normal, tanto com peso tangencial. Se tivesse uma mola aqui, a gente trabalharia com a força elástica, a lei de Hooke, que é Kx, né?
e assim por diante. Assim que você resolve questões de plano inclinado. Lembrando que, se esse bloco tivesse em eminência, não tivesse nem subindo nem descendo, a gente calcularia o atrito pela tangente daquele ângulo. Só para vocês terem uma noção, que é uma coisa assim na prova de ar. Então é isso, pessoal. Você que já gostou do vídeo, já dá aquele like, compartilha, comenta, que daqui a pouco a gente vai trazer mais e mais vídeos. Então vamos lá, valeu e tchau!